Boa tarde, meu nome é Natália e eu faço parte do laboratório Fitocosmo e eu e minha equipe a gente veio apresentar a nossa proposta de fitoterápico desenvolvido a partir da planta Eugênia uniflora, conhecida também popularmente como pitangueira. A categoria de registro que nós escolhemos foi a de medicamento fitoterápico, devido à disponibilidade de ensaios clínicos que comprovam a sua eficácia e segurança, permitindo uma base científica adequada para a aplicação do nosso projeto. Nós desenvolvemos uma pomada fitoterápica cuja indicação de uso é o tratamento de infecções bacterianas na gengiva. Essa decisão foi tomada com base em análises da literatura científica que destacam o potencial antibacteriano do fruto maduro, que foi o farmacógeno que nós escolhemos por conter um alto teor de compostos bioativos com propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias, como os flavonoides, especialmente as antocianidinas. Essas antocianidinas são o princípio ativo encontrado nas antocianinas e possuem diversas propriedades farmacológicas. Elas apresentam ação antioxidante, sendo capazes de neutralizar os radicais livres e reduzir o estresse oxidativo no tecido oral, que é um fator que contribui para a inflamação e para a suscetibilidade a infecções. Além disso, elas atuam como inibidores na produção de citocinas inflamatórias, ajudando na redução da inflamação da mucosa oral. Já no aspecto antibacteriano, as antocianidinas elas demonstraram atividades contra micro-organismos patogênicos comuns em infecções bucais, como Streptococcus mutans, além de outras bactérias relacionadas à gengivite e periodontite. Elas agem danificando as paredes celulares dessas bactérias, interferindo na adesão delas à mucosa oral. E também potencializam a ação de outros compostos bioativos da planta, aumentando a sua eficácia antimicrobiana. Em resumo, a nossa proposta se baseia na combinação dessas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias que tornam a antocianidina um ótimo princípio ativo para a formulação de uma pomada eficaz no tratamento de doenças bucais, promovendo a redução da inflamação, o controle da infecção e a cicatrização dos tecidos que já foram afetados. A produção de mudas de Eugênia uniflora, popularmente conhecido como pitanga, ela é mais eficiente quando feita por eustaquia. Esse método consiste em utilizar partes da planta-mãe como galhos para formar novas plantas. Além de ser rápido e fácil de aplicar, esse método garante que as características da planta original sejam mantidas. Antes do plantio, é essencial preparar bem o solo, e isso inclui corrigir os nutrientes e ajustar o pH, para que fique entre 6 e 7. A adição da matéria orgânica ela melhora a retenção de água e aumenta a fertilidade do solo. Quando há carência de nutrientes, é indicado o uso de fertilizantes orgânicos, que poderiam ser folhas que caem, frutos e esterco de boi ou de galinha, que ajudam no desenvolvimento dessas mudas. O plantio deve ser feito em locais com sombreamento parcial, o que protege as plântulas contra o excesso de sol, evitando que percam muita água e fiquem desidratadas. A irrigação é outro fator crucial. O sistema de microaspersão é o mais recomendado, pois ele garante uma distribuição regular de água, que é especialmente importante em período de estiagem, contribuindo para o crescimento saudável da planta e a produção de frutas. O clima ideal para o cultivo da pitanga é o tropical, que é caracterizado por temperaturas elevadas e boa quantidade de chuvas. A planta apresenta maior produção entre os meses de dezembro e maio, período em que ocorre a frutificação e a maturação de seus frutos. A obtenção da droga vegetal, ou seja, da matéria-prima usada no fitoterápico, ela deve ser feita com frutos colhidos no ponto máximo da sua maturação. Esses frutos passam por um processo de secagem em estufa ventilada a 60 graus Celsius, protegidos da luz solar. Depois, eles são triturados até virar um pó fino. E esse pó é submetido a um processo chamado extração por Soxhlet. E é utilizado etanol como solvente.
Esse método, ele garante a obtenção de um extrato concentrado rico em compostos bioativos, como anticianidinas, que são principais responsáveis pela ação terapêutica do produto. O derivado de droga vegetal escolhido para o nosso produto foi o extrato etanólico do fruto maduro de Eugênio uniflora, e essa decisão foi baseada numa revisão da literatura científica que destacou a eficácia do etanol na faixa de 50 a 70% de volume sobre volume na extração de compostos fenólicos como flavonoides e taninos. Essa eficiência está relacionada diretamente à polaridade intermediária do etanol, que favorece a extração desses compostos ativos. Além disso, essas substâncias possuem uma boa volatilidade e boa termoestabilidade, permanecendo estáveis mesmo quando submetidos a temperaturas em torno de 40 a 45 graus Celsius. Isso é particularmente importante durante a produção farmacotécnica, pois garante a integridade do princípio ativo. Vale ressaltar que alguns estudos mostram que o extrato obtido apresenta alta solubilidade no solvente, com um rendimento superior a 90% em antocianidinas, além de apresentar atividade antibacteriana comprovada em ensaios microbiológicos. E além disso, outro ponto positivo é a sua compatibilidade farmacotécnica, que permite a incorporação direta em formas sólidas ou semissólidas, sem a necessidade de purificação adicional. Quanto ao método extrativo, optamos pelo sistema Socrat, que garante uma extração eficiente e contínua. O processo será realizado durante 72 horas, com a temperatura controlada próxima à ebulição do etanol, cerca de 78 graus Celsius. O próprio sistema promove uma agitação constante e atomizada do material vegetal, o que contribui para otimizar a extração dos compostos de interesse. Falando sobre a escolha do método extrativo e os parâmetros para obter os compostos de interesse da Eugênia uniflora, a pitanga. O nosso foco são as antocianidinas, que são pigmentos naturais que vão conferir a cor vibrante ao fruto. E o mais importante, eles possuem reconhecidas propriedades benéficas à saúde, como ação antioxidante e anti-inflamatória, cruciais para a aplicação no tratamento da gengivite. A seleção do método de extração, ela não foi ao acaso. Ela se baseou na natureza das antocianidinas. Sendo compostos polares e glicosídeos, a literatura e a experiência indicam que a extração por solvente é a abordagem mais eficaz para maximizar seu rendimento e pureza. O solvente etanólico ele foi escolhido por diversos motivos. O primeiro foi que sua polaridade é ideal para solubilizar as antocianidinas presentes no fruto maduro da pitanga. O segundo é que o etanol é um solvente de grau alimentício e farmacêutico, o que vai garantir a segurança e a viabilidade do produto final para uso tópico em humanos, minimizando os riscos de toxicidade. Quanto aos parâmetros de extração, definimos cuidadosamente a proporção de solvente, o tempo e a temperatura. Uma proporção adequada de etanol e água assegurou a extração eficiente sem degradar os princípios ativos, dado que as antocianidinas são sensíveis a condições extremas. O tempo de extração ele foi otimizado para permitir a máxima difusão dos compostos para o solvente, sem prolongar o processo desnecessariamente, o que poderia levar a uma degradação ou contaminação. E, finalmente, a temperatura controlada foi vital, pois altas temperaturas podem catalisar a degradação das antocianidinas, comprometendo a potência do extrato. Todo esse conjunto de escolhas visou garantir a obtenção de um extrato padronizado, seguro e rico em antocianidinas, com a eficácia terapêutica desejada. Dando continuidade, vamos detalhar como o método extrativo para a obtenção das antocianidinas da pitanga é executado em nosso laboratório, garantindo a qualidade e padronização do extrato. O nosso processo inicia-se com a coleta e a seleção cuidadosa dos frutos maduros da Eugênia uniflora. É fundamental que os frutos estejam em seu estágio ideal de maturação,
pois é nesse momento que a concentração de antocianidinas atinge o seu pico. Após a coleta, os frutos são higienizados rigorosamente para remover impurezas e contaminantes superficiais. Em seguida, o material vegetal é submetido a um processo de maceração. Esta etapa consiste em picar os frutos para aumentar a área de contato com o solvente, facilitando a liberação dos compostos. O solvente utilizado é uma solução hidroalcoólica, ou seja, uma mistura de etanol e água, em proporção cuidadosamente determinada para otimizar a solubilidade e extração das antocianidinas. O processo de maceração ocorre a temperatura ambiente, sob agitação constante, por um período pré-definido. A agitação garante a homogeneização da mistura e a eficiência da extração. Após a maceração, o extrato bruto é separado do material vegetal sólido por um processo de filtração. Essa filtração, ela remove as partículas maiores, resultando em um líquido rico nos compostos de interesse. O filtrado é então submetido a uma etapa de concentração, que pode ser realizada por evaporação em baixa pressão e temperatura controlada, para remover o excesso de solvente e obter um extrato mais concentrado. O extrato etanólico resultante é então padronizado por meio de análises como a espectrofotometria, para quantificar o teor de antocianidinas totais, assegurando a consistência e a potência do nosso derivado de droga para a formulação da pomada. Este método, portanto, é projetado para ser reproduzível, seguro e eficaz na obtenção de um extrato de alta qualidade. Boa noite. Hoje eu irei falar a respeito do método quantitativo e qualitativo que nós escolhemos para o nosso produto. Bom, nós escolhemos o método HPLC, cromatografia líquida de alta performance, como um método justamente quantitativo e também qualitativo, justamente por possibilitar uma alta sensibilidade, seletividade e eficiência na separação das antocianidinas, permitindo a identificação e a quantificação precisas desses pigmentos em extratos vegetais, mesmo em amostras complexas. Além disso, o método reduz o tempo de análise, possibilitando o processamento de mais amostras em menos tempo, o que é essencial para o estudo com múltiplas amostras. A técnica também oferece alta resolutibilidade, detectando antocianidinas em baixas concentrações, minimizando repetições e economizando tempo. Embora o equipamento tenha um custo inicial elevado, o aumento na produtividade, a redução do tempo de análise e a quantificação e a quantidade de dados obtidos justifica esse investimento. E também tem a possibilidade de acoplar detectores específicos, como espectrômetro de massa, que permite uma análise mais aprofundada, sendo ideal justamente para estudos detalhados de caracterização estrutural desses compostos. Bom, o método HPLC consiste na separação das antocianidinas em fase reversa, utilizando uma coluna C18 para garantir uma alta resolução. A fase móvel é composta por duas fases: fase A, onde possui água acidificada com 2% de ácido acético, e fase B, com etanol com 2% de ácido acético. A eluição ocorre em gradiente, partindo de 5% de B e aumentando para 40 a 60% em 20 a 30 minutos, conforme a complexidade da amostra. A fase estacionária é a coluna C18, contendo partículas de sílica modificada para interação hidrofóbica com as antocianidinas. A identificação é feita comparando os tempos de retenção com os padrões, por exemplo, a cianidina 3-glicosídeo, enquanto a quantificação utiliza curvas de calibração considerando linearidade e limite de detecção e quantificação, conforme normas de validação. A escolha da forma farmacêutica pomada para o medicamento fitoterápico destinado ao tratamento de gengivite justifica-se por suas vantagens terapêuticas e tecnológicas. A aplicação tópica permite que o medicamento aja diretamente na mucosa da gengiva inflamada, tendo assim um efeito localizado e rápido do princípio ativo. Além disso, o outro fator relevante é a possibilidade da liberação gradual das substâncias ativas, o que garante maior tempo de ação terapêutica e reduz a necessidade de reaplicações frequentes.
Com isso, apresentamos o nosso medicamento fitoterápico, o gengivita. O nome gengivita foi escolhido justamente por representar de uma forma clara a finalidade do medicamento. O tratamento da gengivite, que é uma inflamação nas gengivas que afeta boa parte da população. A palavra remete diretamente à gengiva, que é a área de ação do medicamento, facilitando a identificação do produto tanto por profissionais como por pacientes. E a terminação vita, que é derivada do latim vita, vida, foi adicionada para transmitir uma ideia de recuperação, saúde e regeneração, reforçando o propósito terapêutico da pomada. Além disso, o nome, por ser curto, de fácil pronúncia e memorização, favorece o uso comercial e sua aceitação pelo público. Ele também possui uma sonoridade agradável e apelo visual, o que contribui para sua aplicação em rótulos, embalagens e materiais informativos. Com isso, o gengivita é um nome que alia a clareza, simbolismo positivo e apelo mercadológico, refletindo com precisão os objetivos do medicamento.